Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde. A melhor coisa que um ser humano pode ter, o maior tesouro que um ser humano pode ter, se chama saúde. Saúde. Entendeu? E para falar de saúde, evidentemente eu vou ter que falar de doenças, né? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde me formei médico e onde fiz também uma pós-graduação. Muito bem. Eu me dediquei sempre à traumatologia, que é a ortopedia dos acidentados, do pronto-socorro. Depois me dediquei à especialidade de ortopedia, que é uma dimensão maior. E depois, não contente com isso, eu me dediquei ao estudo de coluna vertebral. Coluna vertebral e seus males. Coluna vertebral e seus males. Então vejam vocês, quando eu comecei a me interessar por isso, foi muito interessante. Primeiro, apesar da Escola Paulista de Medicina ser um padrão de escola médica, o professor de ortopedia da Escola Paulista de Medicina, que eu não vou citar o nome naquela época, ele detestava encontrar comigo, porque eu sempre questionava ele sobre problema de coluna. Ele era uma sumidade em ombro, sabe? Uma sumidade em ombro, cotovelo, uma sumidade em quadril, uma sumidade em joelho, mas ele não gostava que perguntasse para ele sobre coluna. Eu sempre perguntando sobre coluna. Entende? Então, hoje, vejo vocês, a Escola Paulista de Medicina ensina ortopedia dividida em joelhos, estuda só joelhos. Tem grupos que estudam lá só joelhos. Cirurgia de joelho, prótese de joelho, problemas de joelhos. Tem um pessoal lá que só faz pé. Então, sou especialista em pé. Outros são especialistas em quadril. Então, cirurgia de quadril, colo do fêmur, fraturas ou desgastes, né? Para fazer próteses, por exemplo, né? Outros estudam ombro. Então, fazem ombro e membros superiores. Tem os outros que estudam também articulação temporomandibular, né? Uma articulação da mastigação, né? E tem também o cirurgião só de mão. É tanta especialização hoje que existe até uma piada, né, sobre isso. Logo, logo vai ter o especialista da mão esquerda e o especialista da mão direita. Mas isso é apenas uma piada, entende? Mas hoje a ortopedia está muito especializada. Além disso ainda, tem uma ortopedia infantil, tem uma ortopedia de adultos e tem uma ortopedia geriátrica, de pessoas com idade avançada. Entende? Em função de estudar muito sobre coluna vertebral, eu comecei a receber pacientes de coluna vertebral. Claro que na residência médica de ortopedia, você passa por todas as especialidades ortopédicas. Então, eu passei por ombros, joelhos, quadril, tornozelo, pé, mão, punho, entende? E depois fui para a coluna. Mas na Escola Paulista de Medicina, o que eu fiz? Né? Vejam vocês. Eu fui o fundador de um grupo chamado Grupo de Coluna Vertebral. Eu fui o primeiro médico da Escola Paulista de Medicina que fundei um ambulatório de coluna na Escola Paulista de Medicina.
E vejam vocês que coisa incrível, né? Eu fundei hoje um grupo de coluna da Escola Paulista de Medicina e abri uma agenda para atender os pacientes num ambulatório de coluna vertebral. E o que aconteceu? Em uma semana, 10 dias, não tinha mais vaga na agenda por um ano. A gente estava lotada por um ano. Tanto eram as queixas de coluna vertebral. E os meus colegas, então, sentiam um grande alívio. Por quê? Quando eles estavam num ambulatório de ortopedia, que alguém falava, tenho muita dor nas costas, marca com o doutor Rui Mercúrio. Vai lá marcar com ele. Entende? Porque os meus colegas também não gostavam de atender queixas de coluna vertebral. Por que será que eles não gostavam de atender queixas de coluna vertebral? Porque naquela época que começou a existir, isso fazem o quê? Uns 40 anos atrás, quando comecei lá, começou a aparecer um tal aparelho chamado tomógrafo, né? Era um aparelho computadorizado, né? Em que o computador, ele cortava o paciente em imagens. Evidente que não cortava com faca, nem com serra, nada disso. Mas ele cortava o paciente em fatias e você conseguia ver a imagem das fatias do doente. Então, era em tomos, em pedaços, né? Então, foi uma revolução assim, astronômica, né? E aí, o que aconteceu? Aí se começou a fazer verdadeiramente diagnóstico de coluna, de problemas de coluna, entende? Porque até então, eu quando comecei a me interessar por coluna vertebral, só tinha raio-x. Nem ultrassom se fazia naquela época. Nem densitometria óssea. Tudo isso, meus caros, veio com a evolução da informática na ciência médica. Entende? Densitometria óssea, ultrassom, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância nuclear eletromagnética e EOS, um exame panorâmico incrível de toda a coluna vertebral. Entende? Aí começaram a surgir os especialistas de coluna. Mas eu fui pioneiro, pelo menos na Escola Paulista de Medicina. Existia um grupo de coluna vertebral na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E lá fui eu também, entende? Lá não participei de cirurgias, mas participei de ambulatório, fazia ambulatório dos sofredores de coluna vertebral. E fazia também, toda segunda-feira lá tinha, uma discussão de casos difíceis. É que você fazia um ambulatório de coluna, às vezes você se deparava com um doente com uma queixa incrível e você ficava meio perdido em fazer o diagnóstico. Então se fazia verdadeiramente o que se chama uma junta médica, né? Quem tinha atendido aquele paciente no ambulatório levava para a reunião científica de coluna vertebral, apresentava o caso, a queixa do paciente, e pedia aos presentes, que eram em torno de 30, 40 médicos, pediam opinião. Qual é esse diagnóstico? O que vocês acham? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso. Tá bom, vamos dizer que seja isso. E o tratamento? Entende? Então se punha o caso em discussão. Entende? E todo mundo via o paciente lá sendo apresentado, as queixas eram relatadas pelo médico apresentador do caso, e os presentes eram inquiridos sobre qual seria a sua conduta, qual seria a sua para esse caso. Então aí começou a desabrochar, né, um estudo muito bonito, que é a especialidade de coluna vertebral. A coluna vertebral, meus caros, apesar de tudo, em algum sentido, ainda ela é uma caixa de grandes segredos. Entende? Depois de quase 40 anos. Veja, entende?
Então, com o advento da tomografia computadorizada, as coisas melhoraram muito. Depois veio a ultrassonografia, ultrassom, e depois, em seguida, veio um aparelho chamado aparelho de ressonância nuclear eletromagnética, que era um aparelho incrível, que ele mostrava imagens da coluna, não só da parte óssea. Não, você podia ver nesse exame de ressonância magnética ossos, discos, ligamentos, músculos, nervos, tendões. Entende? Você via imagens de tudo isso. E essa ressonância magnética, que surgiu especialmente para a coluna vertebral, se estendeu para joelho, para ombro, para tudo hoje. Tudo. Então, dependendo da queixa do paciente, é inevitável. Ele vai fazer uma radiografia, ou vai fazer ultrassom, entende? Ou vai fazer tomografia computadorizada, ou vai fazer ressonância magnética, ou vai fazer um EOS. Além disso, ainda pode fazer uma coisa chamada cintilografia óssea, entende? E a densitometria, que mede o grau de osteoporose. Veja que interessante. Antigamente, o diagnóstico de osteoporose era um diagnóstico de presunção. Presume-se que esse paciente tem osteoporose, porque o raio-x estava meio fluo, né? Não tinha a imagem muito nítida. Então, presumia-se que ele tinha osteoporose. Mas com o advento da densitometria óssea, não só se faz o diagnóstico de osteoporose, como se dá o grau de osteoporose que esses ossos têm. Entende? Você pode ter uma osteoporose leve, chamado mesmo uma osteopenia, que é uma osteoporose no início, né? Chamada osteopenia. Você pode ter uma osteoporose em termos medianos, nem osteopenia, nem uma osteoporose muito avançada. E você pode ter uma osteoporose muito avançada, em que os ossos facilmente eles se quebram. Entende? Então, tudo isso, meus caros, foi um avanço, entende? Em termos de coluna vertebral. E veja o que aconteceu. Os doentes de coluna vertebral, que têm problemas de coluna, 95% deles têm dor. Então, o paciente chega no consultório. Qual o seu problema? Meu problema é de coluna. Onde é a dor? Eu tenho dor no pescoço, tenho dor na nuca. Essa dor se irradia para o braço. Eu tenho dor nas costas. Essa dor também vem para o peito. Entende? Vem para o peito. Entende? Então, é uma anamnese, né, como se diz, uma história clínica dos pacientes, que se começava igual um policial, um detetive, indagando ao paciente todas as suas queixas. Porque, meus caros, nós médicos somos formados e informados para fazer diagnóstico. Sempre repito aqui. Diagnóstico o que é? É a cara da doença. Que doença é essa? Entende? Tem doenças, meus caros, que é muito fácil fazer diagnóstico. Muito fácil. Qualquer um faz. Por exemplo, hepatite. Parece um paciente com os olhos amarelados, entende? Qualquer serviço médico sabe que deve ser uma hepatite. Entende? Uma pneumonia. Paciente com febre, uma tosse. Pode ter até um pouco de falta de ar. Então, tem um quadro clínico estabelecido, né? Então, ele faz o diagnóstico. Feito o diagnóstico, meus caras, o tratamento é sempre uma decorrência. É uma decorrência. Então, um clínico geral pode fazer um diagnóstico urológico. Um clínico geral pode fazer um diagnóstico pulmonar. Ele pode ter a capacidade de resolver aquela doença. Se ele não resolve, ele encaminha para o especialista. Então, ele encaminha para o pulmonologista, o pneumologista, ele encaminha para
o urologista, encaminha para o... E vai daí para o oftalmologista, para o ortopedista, entende? Para o neurologista, entendeu? Por quê? Porque o caso está escapando da capacidade dele de solução. Então, como o conhecimento especializado, o médico especialista tem muito melhores condições de resolver o problema da queixa do paciente. Agora, vejam vocês, em coluna, pode acontecer dor em qualquer geografia do corpo. Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, no peito, nas costas, no ombro, no braço, no antebraço, no punho, nas mãos, no quadril, dor ciática, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Entende? Então, é uma medicina holística, né? Uma medicina holística. Eu acabei de dar alta a um paciente que veio ao meu consultório só com uma queixa, coisa mais difícil de acontecer na minha clínica. Um paciente teve uma única dor. Né? É a coisa mais difícil. Em geral, eles têm muitas dores. Então, na minha clínica, acontecem duas coisas em relação à coluna e dores. Vem pessoas com muitas dores, entende? E vem pessoas de idade mais avançada. Quanto maior a expectativa de vida do ser humano, mais queixas ele vai apresentar. Entende? Mas vejam bem, será que o Criador errou? Será que o Criador fez o ser humano para sofrer no fim da vida? O que vocês acham? Será que o Criador errou? Então vejam bem. Vou repetir o que eu já disse. Já falei. Qual o maior vilão do ser humano físico? Qual o maior vilão do ser humano físico? O maior vilão do ser humano físico, meus caros, se chama força da gravidade. O que é a força da gravidade? É isso aqui, ó. Eu solto um objeto da minha mão, ele vai para o chão. Então, a força da gravidade é uma força invisível que atrai todos os objetos para o solo, para encostar no solo. Entende? Se você levou um tombo, a força da gravidade é a culpada. Se você carrega um bruto peso e dá uma bruta encrenca na tua coluna, a força da gravidade não só é culpada, como você sintonizou-se com a força da gravidade, esmagando mais a tua coluna. Entendeu? E essa força da gravidade, ela faz um processo completamente comum nos seres humanos, que se chama deformidade. Então, o nosso esqueleto, o Criador fez perfeito, desde que você não tenha uma doença genética hereditária. Né? O Criador fez um esqueleto perfeito. O Criador devia ser, ou deve ser, um grande engenheiro, construtor. Entendeu? Porque o ser humano é uma maravilha de perfeição, em termos de esqueleto, de órgãos, da distribuição dos órgãos nos lugares certos, tudo funcionando em perfeita harmonia. Entende? Aí vem o ser humano, entende? E sofre de várias formas, maltratando o seu corpo. Entende? Entende? Quando nós nascemos, devia ter uma placa, cuidado frágil. Nós somos frágeis. Ainda essa semana, eu atendi um paciente com muitas dores, com muitos problemas, entende? Muitas queixas. Ele mesmo falou, eu abusei muito nessa vida. Eu abusei muito. Carreguei muito peso, má postura, obesidade, insuficiência muscular, imobilismo, entendeu? Então, agora está pagando. Eu digo, você vai maltratando o teu corpo? Cuidado, um dia a casa cai.
a casa cai. Entende? O nosso corpo, meus caros. Você às vezes investe a vida toda, né? Você passa uma vida inteira atrás de realização financeira. Entende? Buda tem uma frase genial a respeito disso. Buda tem uma frase genial a respeito disso. Não são as palavras que eu vou falar, a de Buda, mas a ideia é essa, né? Buda dizia assim: o homem passa uma vida inteira para se realizar financeiramente. Busca atrás de dinheiro. Nessa busca, perde saúde. Depois, tenta recuperar a saúde gastando muito dinheiro. Vive como se nunca fosse morrer e morre sem nunca ter vivido. Entende? Essa frase é de Buda. Olha só, pronunciada 2.500 anos antes de Cristo. Serve para o dia de hoje, não serve? Hein? Olha o que é a sabedoria. A sabedoria é uma só. Não morre nunca. Entenderam? Quando eu digo assim, a melhor medicina que existe é a medicina preventiva. Olha que sabedoria. A medicina preventiva era a melhor medicina que existia quando a medicina nasceu. Hoje, a medicina preventiva é a melhor medicina que existe. Daqui 1000 anos, a melhor medicina que vai existir é a medicina preventiva. Olha que sabedoria, entenderam? Não morre nunca essa sabedoria. Mas eu estou vendo aqui que a primeira metade da jornada de hoje, aqui nas ondas milagrosas da Vibe Mundial, está terminando. Eu sou um médico hoje, por conta de coluna, eu sou um médico de dores, então sou especialista em dores. Quem me procura não é uma dor simples, porque chutou o pé da cama, não. Sabe? São dores crônicas, de longa duração, de difícil diagnóstico, que já trataram em muitos serviços médicos sem solução. Entende? São doenças desafiadores, entende? Que conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios. Entende? Eu vim aqui, doutor Rui Mercúrio, para ver o que você pode fazer por mim. Não venha com anti-inflamatório, nem com analgésico, nem com acupuntura, nem com fisioterapia, nem com hidroginástica. Tudo eu já fiz. Fui em vários serviços médicos. E a minha dor está aqui. E cada dia ela está pior. Olha o desafio. Esse desafio eu recebo vários dias da semana. Da semana. Das 9 da manhã às 5 da tarde, de segundas às sextas-feiras. Entende? Eu sou desafiado sempre desse jeito. Entende? Então, meus caros, veja, eu me tornei um especialista em resolver dores de difícil solução. Eu preciso me virar. Por conta disso, eu trato de sofredores crônicos. O meu dia, eu estou sempre ligado ao sofrimento humano. O que é a dor, meus caros? A dor é o sofrimento. É tanto sofrimento, a dor, que até ela é em sentido figurado. Uma dor emocional, uma dor psicológica, uma dor de sentimento, uma dor de desamor, entende? Então, dor é sofrimento. Mas a dor nunca é a doença. Não, ela não é a doença. A dor é a consequência. A doença está lá em cima, está em outro lugar. E aí dói. E a coluna é campeã disso. Entende? Campeã disso. Sempre dói um lugar, se reflete em outro. Entende? Às vezes dor lombar, dói o joelho. Dor lombar, dói o calcânio. Entende? A dor referida, né? Muito bem. Mas convido-os para continuar sintonizados aqui na Vibe Mundial, porque daqui um pouco eu volto para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Até mais.